E aí galera aí do meu canal, tudo beleza com vocês? Bem-vindo de volta para mais um vídeo, para mais um mistério. E hoje galera eu quero aproveitar para parabenizar vocês, né, por estarem me ajudando, me dando essa força. Hoje eu já cheguei a 600 inscritos, né? Há uns 2 meses atrás eu estava com 500, né? Fiz uma comemoração, né? Agradecendo a todos os meus inscritos, meus seguidores e amigos, né? Pelos meus 500 inscritos, né? Por vocês estarem me ajudando, se inscrevendo no meu canal. E agora já chegamos aos 600 também. E a minha meta é chegar aos 1000, né, galera? Com a ajuda de vocês aí, né? Vocês vão compartilhando os meus vídeos, vão comentando, vão dando aquele likezão também logo de cara ali, porque esse like aí, galera, ele vai ajudando a pôr os meus vídeos assim entre os primeiros, né, da linha de pesquisa. E hoje a gente vai falar sobre a origem do Natal, né, galera? A gente é uma data assim que todo mundo comemora em casa, né? É aquela época assim onde todo mundo pede perdão. Algumas pessoas falam que é até falsidade, né? Todo mundo passa o ano inteiro brigando e de repente no Natal todo mundo vira amigo, né? Mas isso aí são coisas que acontecem, né, galera? Familiares, né? Amigos também. É algo assim comum. E mas só que o Natal, galera, ele tem uma origem, né, assim que poucas pessoas conhecem, né? Então eu acho interessante, né, eu falar para vocês sobre essas origens do Natal, as origens pagãs, né? De onde começou todo essa veneração da árvore de Natal, dos presentes, Papai Noel, né? O meu professor de filosofia sempre ensinava isso, né? Você sempre deve questionar tudo, nunca aceite nada, se sempre de bandeja, né? Você tem sempre que estar ali buscando a verdade, né? Sempre estar se informando das coisas, né, galera? Então, galera, isso é muito bate-papo, né? Vamos lá para mais esse vídeo aí. Quando falamos em Natal, a imagem que vem em nossa mente são as festanças, a árvore enfeitada, a reunião em família, trocas de presentes, roupas novas, mesa farta, entre outras coisas. Apesar de ser uma data comemorativa, vinda de épocas antigas, o Natal tornou-se em nosso mundo contemporâneo um objeto de mercado, onde grandes empresas corporativas usam os arquétipos natalinos para atrair clientes a comprarem seus produtos e se endividarem até o ano que vem. Mas, por que comemoramos o Natal? E como surgiu essa famosa tradição que engloba quase o mundo inteiro? Para compreendermos as raízes do Natal, precisamos voltar no tempo, na antiga Babilônia, após a Era Diluviana, onde existiu um rei chamado Nimrod, que foi um poderoso monarca de sua época, e foi quem ordenou construir a famosa Torre de Babel, sendo essa atitude uma afronta ao Deus Criador. Nimrod era casado com sua mãe, a rainha Semíramis. Ele dizia ao povo que era um Deus imortal e que seu reinado seria eterno. Nimrod era também um grande caçador, e um dia, em uma caçada, foi morto por um javali. Diante disso, sua esposa e mãe Semíramis disse ao povo que Nimrod havia subido aos céus e se tornado o Deus Sol. Semíramis estava grávida e deu à luz um filho com o nome de Tamuz, que dizem ter nascido em 25 de dezembro. Tamuz também foi morto, e segundo teorias, o lugar onde fora enterrado nasceu uma árvore onde o povo acreditava ser o seu corpo. Daí passaram a pôr todos os anos, sob essa árvore, vários presentes e oferendas, perpetuando assim a tradição do Natal e dos presentes. Desde então, essa adoração ao deus Sol Nimrod vem se perpetuando durante séculos sob vários nomes em diversas culturas pagãs. Os romanos cultuavam um deus chamado Mitra, o deus do sol, no dia 25 de dezembro, onde também festejavam o solstício de inverno.
Pelo calendário atual, diferente daquele dos romanos, o fenômeno, na verdade, acontece no dia 20 ou 21, dependendo do ano. O culto a Mitra chegou à Europa pelo século IV a.C., quando Alexandre o Grande conquistou o Oriente Médio. Centenas de anos depois, soldados romanos viraram devotos da divindade, e ela virou um culto popular no centro do império. Mitra então ganhou uma celebração exclusiva, o Festival do Sol Invicto. Esse evento passou a celebrar outra data dedicada ao solstício, a Saturnália. A Saturnália durava uma semana e servia para homenagear Saturno, senhor da agricultura. O ponto inicial dessa comemoração eram sacrifícios ao deus. Todos se felicitavam, comiam e trocavam presentes. Em alguns casos, ocorriam grandes orgias entre os festeiros. As datas religiosas mais importantes para os primeiros cristãos só tinham a ver com o martírio de Jesus, a Sexta-feira Santa e a Páscoa. O costume, afinal, era lembrar apenas a morte de personagens importantes, sem falar que ninguém fazia ideia da data em que Cristo veio ao mundo. O Novo Testamento não é claro sobre Jesus ter nascido em 25 de dezembro. Com o objetivo de fazer frente a essas comemorações pagãs, os fiéis de Roma criaram uma celebração cristã na mesma data do solstício, pretendendo com isso ganhar novos fiéis. Em 221 d.C., o historiador cristão Sexto Júlio Africanus cravou o aniversário de Jesus no dia 25 de dezembro, nascimento de Mitra. A Igreja aceitou a proposta, e a partir do século IV, quando o cristianismo virou a religião oficial do Império, o Festival do Sol Invicto começou a mudar de homenageado. Associado ao Deus Sol, Jesus assumiu a forma da luz que traria salvação para a humanidade. Assim, a invenção católica herdava as tradições pagãs de Mitra, transformando-as em comemorações cristãs. Nasceu assim as comemorações natalinas. Na Ásia Menor, século IV, conta-se a história de 3 moças da cidade de Mira, que eram muito pobres e não tinham dote para o casamento, pois naquela época era costume a noiva ter um dote para o noivo. As garotas só viam um jeito de sair da miséria, se prostituindo. Foi então que, numa noite de inverno, um homem misterioso jogou um saquinho cheio de ouro pela janela e sumiu. Na noite seguinte, atirou outro, depois mais outro, um para cada moça. As 3 jovens usaram o ouro como dote de casamento e viveram felizes para sempre. O tal benfeitor era um homem conhecido como Nicolau de Mira, o bispo da cidade. Nicolau seria um homem rico que passou a vida dando presentes para os pobres. Histórias sobre a generosidade do bispo Nicolau ganharam status de mito e logo atribuíram toda sorte de milagres a ele. Um século após a sua morte, o bispo foi canonizado pela Igreja Católica e virou São Nicolau. Na Rússia e na Grécia, Nicolau virou o santo número 1, e no resto da Europa, a imagem benevolente do bispo de Mira se fundiu com as tradições do Natal, e ele virou o presenteador oficial da data. Na Grã-Bretanha, passaram a chamá-lo de Father Christmas. Os franceses de Père Noël, que deu origem ao nome que usamos no Brasil, Papai Noel. Na Holanda, o Santo Nicolau teve o nome encurtado para Sinterklaas, e os povos dos Países Baixos levou essa versão para a colônia holandesa da Nova Amsterdã, no século XVII. Daí, o Santa Claus, que os americanos adotariam depois. Assim, o Natal que a gente conhece ia ganhando o mundo. No século XIX, a Inglaterra passou por um processo de produção manufaturada para a produção em grande escala. Esse processo se chamou a Revolução Industrial. A contribuição da Revolução Industrial foi a produção em massa. Ela turbinou a indústria dos presentes, fez nascer a publicidade natalina e acabou transformando o bispo São Nicolau no garoto propaganda mais requisitado do planeta. Até meados do século XIX, a imagem mais comum dele era a de um bispo mesmo,
com manto vermelho e mitra, o mesmo usado pelos papas. Para se enquadrar nos novos tempos, o personagem que viria a ser Papai Noel passou por um processo de mudanças. O autor foi o desenhista americano Thomas Nast, que em 1862 tirou as referências religiosas, criou o figurino vermelho e estabeleceu a residência dele no Polo Norte, para que o velhinho não pertencesse a país nenhum. Nascia o Papai Noel de hoje, mas a figura do bom velhinho só cresceria mesmo no mundo todo depois de 1931, quando ele virou estrela de uma série de anúncios da Coca-Cola. A campanha foi um sucesso imediato, tão grande que nas décadas seguintes o personagem se tornou a coisa mais associada ao Natal, mais até que o verdadeiro homenageado da comemoração, o Deus Sol Mitra. E você, comemora o Natal?